buscar aquele acolhimento multidisciplinar que a gente falou, fundamental, né? Mesmo essa fisioterapia voltada para a região. A fisioterapia, para quem tem fratura de face, principalmente as fraturas conservadoras, todas. As conservadoras e as não conservadoras, mas as conservadoras, o tratamento é fisioterápico. Porque a articulação nossa, ela pode ter uma fratura na cabeça da mandíbula, e se o paciente não faz uma fisioterapia depois, sabe o que acontece? Um osso cola no outro. E aí a pessoa tem uma coisa chamada anquilose, quando junta o osso da mandíbula com o osso temporal. E aí ela precisa de uma cirurgia, então é muito importante nas fraturas conservadoras fisioterapia. Perfeito. Doutor, existe a possibilidade de substituir essa articulação, a da ATM? Existe. Hoje existem próteses de ATM, são próteses confeccionadas individualmente para o paciente, mas eu gosto de esclarecer o seguinte, essa é a exceção da exceção. São doenças degenerativas, são doenças muito graves, são doenças como a própria anquilose da articulação, quando gruda um osso no outro, então são outras situações. Existem sim próteses muito boas, muito bem confeccionadas, mas a indicação dela tem que ser muito precisa. Já você vai explicar para a gente como é que se faz essa cirurgia, então, como ela é feita, o que é esperado, essas cirurgias que mexem aí com a nossa boca, a dúvida é a recuperação, como que precisa ficar sem falar, a gente já fica desesperado, né? Não vai poder comunicar, como que faz no trabalho, né? A gente quer voltar ao trabalho mais rápido que dá, ninguém gosta, eu falo que ninguém gosta de ficar em casa não estando bem. A gente quer descansar, mas quando tem férias, ou fim de semana, um feriado. Mas ficar em casa se recuperando ali de uma cirurgia, a gente quer logo voltar ativa. Então, já se explica como que faz. Mas aqui vai uma pergunta que é muito feita, enquanto eu me preparo para dar um recado. Dá para fazer mais do que uma cirurgia ao mesmo tempo? Então, vou imaginar que foi necessário operar por conta da disfunção temporomandibular. A pessoa fala assim, mas olha, já queria fazer uma plástica no nariz, eu queria fazer uma cirurgia ortognática porque eu tenho aqui a indicação já para fazer, meu perfil, o cirurgião dentista ou o bucomaxilo disse que poderia melhorar o meu perfil fazendo uma cirurgia. Dá para fazer ao mesmo tempo as cirurgias ou vamos com calma, uma coisa de cada vez? Aí depende muito do paciente, cada um tem um jeito, né? Tem paciente, eu sempre explico para o paciente que se ele quer fazer uma cirurgia combinada, quer fazer uma cirurgia da ATM e quer aproveitar e fazer uma prótese de mama, o pós-operatório vai ser naturalmente mais difícil. É possível fazer junto, mas tem que alinhar a expectativa do paciente junto com a necessidade das cirurgias. No próximo bloco tem mais bate-papo, você só não pode mudar de canal. Até já. Nós estamos de volta, hoje falando sobre disfunção temporomandibular, a DTM. Aproveite a oportunidade, ligue para cá, faça sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886. Nosso convidado é o Dr. Luiz Gabriel Signorelli, ele é médico otorrinolaringologista, cirurgião crânio-maxilofacial. Além de médico, o doutor é cirurgião dentista, por isso a gente aproveita a vinda dele aqui, essa oportunidade, e relaciona algumas perguntas aí, tanto da parte do dentista quanto do otorrinolaringologista. Isso é muito legal. Eu te agradeço de novo, doutor, por você ter vindo aqui e a sua presença e a sua explicação, a sua explanação agrega demais a nós, a nosso público, acerca do tema que a gente propôs. Vamos lá, doutor, como que se prepara para fazer essa cirurgia? Quando é que ela é necessária? Você falou que precisa ser a exceção da exceção, mas ela existe e em alguns casos pode ser que elas sejam recomendadas, né? Como é que se prepara? Como é que é pré-operatório? Nesse caso, precisa da liberação de cardiologista? Se é alguém que tem algum problema já, alguma comorbidade, como uma hipertensão, diabetes? É uma cirurgia que ela é feita depois de uma falha de um tratamento clínico ou quando ela tem uma indicação muito precisa. Eu gosto particularmente, individualmente, entender o caso, mas quando ele tem envolvido uma tensão muscular, eu gosto que esse paciente esteja já tratando ou em tratamento dessa musculatura tensa e da ansiedade principalmente, porque não adianta eu operar um paciente se ele não está preparado para isso.
Depois de cuidado desses fatos, existe um preparo pós-cirúrgico com fisioterapia. Ele precisa entender que não é o problema dele não acaba no final da cirurgia, ele tem um segmento após. E com relação aos exames pré-operatórios, aí vai depender muito da idade do paciente e das comorbidades. Existem protocolos definidos pelas sociedades de cirurgia, onde solicita determinado número de exames. Então, exames como raio-x, eletrocardiograma, normalmente em pacientes acima de 40 anos ou que tem alguma comorbidade. Pacientes rígidos, que não tem nenhuma comorbidade, abaixo de 40 anos, apenas um exame de coagulograma e um hemograma já é suficiente. E uma avaliação com o anestesista. O médico anestesista, ele precisa avaliar esse paciente para ele ver dificuldade de intubação, né? Ele precisa ter esse entendimento, ele precisa conhecer o paciente. Você falou de intubação e é uma palavra que a gente agora está ouvindo falar mais por conta do Covid, né? Mas o paciente, quando ele é submetido a um tipo de anestesia, ele precisa ser intubado, né? Exatamente, depende da anestesia. Se for uma anestesia geral, ele precisa ser intubado. Ele está em jejum, é uma condição muito diferente da que a gente está ouvindo do paciente que chega no pronto-socorro numa condição de gravidade. É uma condição mais controlada dentro do centro cirúrgico, envolve seus riscos, por isso que é importante o médico anestesista avaliar o paciente antes. Eu não sei se é um mito ou como se criou essa má fama das cirurgias na boca. Denise, pós-operatório muito ruim, será que não pode falar? Fica com a boca amarrada. Como é que se deu essa fama ruim mesmo? E como que é a condição do pós-operatório? Na década de 70, na década de 60, as cirurgias de bucomaxilo, as cirurgias faciais, crânio-maxilo, elas eram... você segmentava o osso e você tinha que prender com fio de aço. E ele era muito instável. E aí você travava a boca do paciente para que estabilizasse até ter uma cicatrização. Hoje, com a tecnologia, a gente já tem placas, parafusos, que mantêm esses fragmentos mais consolidados, e aí a gente não deixa mais o paciente bloqueado, que é o paciente de boca fechada. E o pós-operatório das cirurgias bucais, elas não são ruins, elas são incômodas. Se você preparar o paciente, contar como que vai ser a jornada do pós-operatório dele, ele acaba enfrentando isso com mais facilidade. Perfeito. Estou checando se tem alguma pergunta aqui que chegou no meu Instagram, mas muitas a gente já respondeu.